Seu filho tem medo de jogar bola, de andar de bicicleta, andar de patins, de tentar uma atividade nova? Ou ele tem medo de atravessar a rua, tem medo de pedir ajuda? Pode ser que a superproteção está fazendo isso com o teu filho. E muito cuidado, porque quando há superproteção, você está dando um atestado de incompetência para o seu filho e isso está diminuindo o potencial de desenvolvimento do seu filho. Você ficou intrigada quanto a isso? Quer saber um pouco mais? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre a importância de deixar as crianças correrem riscos na hora de brincar. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento Aqui de Sênior. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, aqui no meu canal eu trago conteúdos para te ajudar a entender o jeitinho do teu filho. Assim você vai ter mais paciência, vai saber lidar com várias situações com ele no dia a dia. Isso vai facilitar a tua maternidade. Então, se você quer saber mais sobre esses conteúdos, já se inscreve no meu canal para não esquecer, aciona o sininho para você ser avisado quando tiver um vídeo novo. Vamos falar hoje então sobre deixar as crianças correr riscos na hora de brincar. Hoje em dia, os pais super protegem os filhos. É claro, é tanta coisa acontecendo que é instinto natural fazer isso. De maneira geral, os pais hoje em dia têm muita pouca confiança nas crianças. Eles esquecem que as crianças é um ser vivo e um ser vivo é natural dele querer continuar vivo. A criança que melhor consegue lidar com os riscos, avaliar o que ela consegue ou não, é aquela criança que exatamente passou por eles. Não tem como ela desenvolver as habilidades para ela ter domínio do seu próprio corpo se ela não passar por esses riscos. Então, vamos falar sobre isso e entender o que seria deixar as crianças terem riscos na hora de brincar. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte, você deixa seu filho correr riscos. A segunda parte, o que é um risco bom ou um risco ruim para a criança? E a terceira parte, os benefícios para a criança de correr certos riscos na hora da brincadeira. Primeira parte, você deixa seu filho correr riscos quando ele está brincando? Subir em árvores, correr no pátio, pular corda, brincar no gira-gira, balançar no balanço no parquinho? São algumas das brincadeiras que podem gerar alguns joelhos rolados, alguns machucados. Mas me diz aí, qual criança que não gosta de fazer esses tipos de brincadeira? Afinal, brincar para a criança é mais do que uma diversão, é um momento de aprender, de se desafiar, de adquirir novas habilidades, de conhecer o seu corpo, de saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. E claro que se arriscar também está envolto nisso, porque é um corpo que está aprendendo, então vai ter riscos. Por mais que o impulso de muitos pais e mães seja de super proteger o seu filho para evitar de ter algum machucado, as pesquisas demonstram que é muito importante para o desenvolvimento da criança elas correrem alguns riscos, porque quando elas estão correndo esses riscos, elas estão aprendendo a lidar com o corpo delas, estão aprendendo sobre os limites e as possibilidades em que elas têm. Qual é a capacidade que o corpo dela tem para tal coisa, se ele dá conta ou se ele não dá conta por ela mesma. Ela mesma vai aprender a dominar esse corpo naquele meio. E o medo que os pais têm quanto aos riscos na hora da brincadeira é super compreensível. É claro que nós precisamos sim proteger as nossas crianças. Não vamos deixar, por exemplo, uma criança de 1 ano que está numa altura muito grande pular. É claro que ela vai se machucar. Não é isso que eu estou falando. No entanto, se você quer que o seu filho, que os seus filhos cresçam com independência, que sejam adultos resilientes e que tenham segurança, é muito importante deixar que eles corram alguns riscos na hora das brincadeiras. Segunda parte, o que é um risco ruim e um risco bom para a criança? Quando eu estou falando para vocês em deixar as crianças correrem riscos, é claro que eu não estou falando em deixar as crianças mais suscetíveis a acidentes ou colocar a sua vida e saúde em real perigo. Estou falando aqui num contexto de brincadeiras e de atividades, principalmente as atividades ao ar livre. Claro, com a supervisão e orientação de um adulto, do pai, da mãe dessa criança. Por isso que é tão importante avaliar em cada situação
quais são as chances da criança se machucar e quais vão ser as consequências que isso terá na sua vida. Afinal, o medo e a noção de perigo também é importante para a criança. E a gente precisa respeitar cada etapa e cada processo também. Respeitar os limites de cada um, inclusive o limite da criança. Então você não vai, agora que você está vendo esse vídeo, vai falar: meu filho, bora lá. Você vai aprender a subir numa árvore. E a criança tá lá com medo, não tá querendo ir, tá chorando, o corpo dela tá todo rígido. Você não, você tem que ir, vai, sobe, que o papai tá aqui, mamãe tá aqui, vai cuidar de você, vai, porque é importante, você precisa aprender a correr risco. Não é desse jeito, não é assim que a gente faz, a gente precisa aprender a respeitar o limite. É importante que essa criança tenha medo e que ela tenha noção do perigo, mas também é importante nós tomarmos cuidado com a nossa atitude perante isso, para que a gente não faça com que essa criança futuramente seja uma criança que tenha medo de tudo, de qualquer coisa. Aí sim, esse exagero de medo vai ser prejudicial para ela. Por exemplo, se o teu filho chegar para você e falar: eu posso subir nessa árvore? Em vez de você falar logo assim: não, meu filho, não sobe não, senão você vai cair daí, vai se machucar, isso é muito perigoso, vai fazer isso, aquilo outro. Então, em vez de você pegar e falar assim: não, você não pode, ou sim, você pode, devolva a pergunta para a criança. Fala: o que você acha? Você acredita que você é capaz de subir essa árvore? Você vai, junto com essa criança, construindo esse pensamento, ajudando ela a analisar os riscos, ajudando ela a analisar se ela for subir, como que ela vai ter que fazer, o que ela vai ter que fazer primeiro, vai pegar a mão e segurar no galho, ou ela vai pisar o pé, levantar a perna, ou ela precisa trazer uma cadeira, um banco para dali subir nesse banco, nessa cadeira e subir na árvore. Você vai analisando e você não vai dando respostas para a criança, você vai trazendo outros questionamentos e vai fazer essa criança pensar. E se ela não conseguir elaborar esses pensamentos, você vai dando alternativas para ela, para que ela possa ir analisando junto com você, construindo essas hipóteses e entendendo o corpinho dela, sabendo lidar como que o corpinho dela funciona, para ela entender: eu acho que eu consigo sim subir e eu consigo sozinha. Ah, não, eu não vou conseguir, eu vou precisar de ajuda do papai e da mamãe. Assim a gente vai construindo junto com as crianças e vai ajudando elas a entenderem os riscos e permitindo com que isso aconteça, vai direcionando, modulando, explicando que ela precisa ter alguém junto com ela, que não pode fazer isso junto, explicando real o sentido, mas sem trazer pânico para essa criança, mas trazer informação de acordo com a capacidade que ela tem para entender o que você quer falar. Quando tentamos eliminar os riscos com zero responsabilidade, nós estamos privando a criança de se desenvolver. Nós estamos privando as crianças das experiências e aprendizados que ajudam ela a se proteger e cuidar dela mesma enquanto elas vão crescer. Quer saber um risco ruim de verdade? Obesidade. É só você manter o seu filho em casa protegido, enclausurado, que você vai ver o quanto que isso vai impactar na saúde dele e o quanto que vai impactar no peso dele. Aí sim vai ser um risco de verdade, porque essa criança não está se movimentando e, além de ser uma bagagem muito grande para ela entender os limites do próprio corpo, o movimento também tem relação com o gasto calórico. Então, a obesidade infantil é um risco ruim demais de nós não deixarmos as crianças correrem o risco na hora de brincar e de movimentar o próprio corpo. Outro risco ruim é o atraso no desenvolvimento. É isso que pode acontecer se você deixa o seu filho em casa, quietinho, na frente da televisão, assistindo. Ele está ali super protegidinho, nada está acontecendo com ele. No entanto, ele também não está movimentando esse corpo e ele precisa se movimentar, ele precisa praticar, se mexer, porque assim ele vai se desenvolvendo. Com atraso, isso também é uma coisa muito ruim, porque a gente vai atrasando esses desenvolvimentos. Como vocês me acompanham, vocês já sabem que as crianças têm janelas de aprendizados, janelas de oportunidade de desenvolvimento que elas abrem e elas fecham. Para você recuperar depois é o problema. Então, mais um incentivo aí para a gente repensar sobre deixar ou não a criança arriscar na hora do brincar, sobre deixar ela correr alguns riscos enquanto ela brinca. Tanto para ela dominar melhor o seu corpo,
como para ela estar com o corpo em movimento e não correr esse risco da obesidade infantil, quanto para ela estar aprendendo, pesquisando com o corpo, se desenvolvendo, mexendo para não gerar um atraso no seu desenvolvimento. Então nós precisamos reavaliar o que é um risco ruim, repensar sobre essa questão de deixar ou não passar riscos. E o que seria um risco bom? Bons riscos são aqueles em que a criança pode lidar com o incerto. Afinal, a gente vive num mundo incerto, num mundo empolgante, cheio de aventuras, de muitos desafios, e são vários desafios aí que vão dar esse sentido para a criança. Ela precisa também se sentir desafiada para ela querer mais, para ela ficar em busca. Por isso que as crianças, elas a todo momento estão fazendo alguma coisa que a gente acha que é bagunça, que a gente fala assim, nossa, falaram pra mim que menina era mais calminha, mas ela não faz nada pra te irritar, é dela, é impulso da vida dela, ela precisa fazer aquilo para se desenvolver. Então, por isso que quando a gente menos espera, já tem uma criança pequenininha tentando subir em alguma coisa, tentando pegar algo que não é interessante para ela, colocar o dedinho na tomada, por exemplo. Claro que eu não vou deixar, mas é assim que ela vai aprendendo. E aí a gente precisa aprender a lidar com essas situações e ver aí o que vai ser legal da gente deixar ela criar risco, dar esse suporte para ela, ajudar ela a mapear melhor como que ela vai lidar com aquilo e saber como que ela vai correr aquele risco. Então, se a criança está crescendo e aos poucos ela vai sendo exposta a esses riscos, com a nossa supervisão, ela vai ver que o mundo é um lugar de descoberta e que não é um lugar de medo, não é algo assustador, algo que vai me machucar, que vai ser ruim pra gente. Entende o quanto que a gente está levando de informação para esse cérebro da nossa criança? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque a nossa postura diante das nossas crianças, quando a gente não permite algumas coisas, para ela, a mensagem é: eu sou incapaz, eu não dou conta. Por isso que o meu papai faz isso, porque eu não tenho capacidade nenhuma. Você dá um atestado de incompetência para o seu filho, sem querer e sem nem prestar atenção que você fez. Terceira etapa, os benefícios das brincadeiras com certos riscos para as crianças. Uma vez que os riscos fazem parte da nossa vida desde a infância até a velhice, saber que eles existem e saber lidar com ele fora da nossa zona de conforto é fundamental para que essas crianças possam ser mais confiantes, seguras e resilientes. Além disso, se expor às brincadeiras com certas medidas de riscos proporciona aprendizados que mais tarde poderão ser utilizados em outras áreas de desenvolvimento, em outras áreas da vida da criança ou da vida do adulto futuramente que ela será. Isso quer dizer que essas crianças que topam correr riscos nas brincadeiras, quando elas forem adultas, elas também vão ter a mesma coragem de tomarem decisões arriscadas, decisões difíceis, como por exemplo, mudança de emprego, morar em um novo país, começar um novo negócio, fazer um investimento novo, investir em outros projetos, em projetos mais inovadores. E por quê? Que quando a criança faz isso lá na brincadeira, lá na vida adulta, o cérebro dela vai levar essa informação. Porque o nosso cérebro, ele não divide, ele não fica pensando assim, eu tenho medo aqui de tentar subir essa árvore, ou eu tenho medo de descer esse morro porque ele é íngreme demais. Mas aqui na sala de aula, nesse problema que eu não tenho medo não. Eu vou levantar minha mão e eu vou pedir ajuda, ou então quando ele se tornar um adulto, não, aqui eu tenho que decidir se é melhor eu ir para esse lado no meu empreendimento ou para o outro. O cérebro não divide isso. Para ele a informação é uma só e ele vai levar essa informação para qualquer outra situação que traz essa questão de que a criança precisa ter essa segurança, que ela precisa ter essa coragem de enfrentar, que a pessoa lá na vida adulta precisa ter essa segurança, essa coragem. Gente, eu sou um exemplo vivo disso. Eu tive uma infância que me gerou muito medo. Então hoje eu tenho medo de muita coisa, não parece, né? As pessoas que me conhecem, quando eu falo isso, elas pensam, nossa, mas não parece, é porque eu escondo isso. Isso impacta diretamente na minha vida hoje, como adulta, nas coisas que eu preciso tomar de decisão, para mim é muito difícil. Então isso é real, e se você analisar bem,
pode ser que você também viveu isso e hoje isso impacta muito na sua vida ou em alguma pessoa próxima a você que você conhece. Então isso é real, isso acontece. Por isso que eu tô trazendo esse conteúdo pra gente refletir sobre isso e a gente mudar, ajudar as nossas crianças a não serem assim. E elas têm essa possibilidade de correr riscos. Dentro disso que eu falei pra vocês, a gente ajudando ela a analisar com supervisão, com orientação. Não é assim, correr risco, vai, se vira. Não é desse jeito. Para você que me acompanha, você já sabe que eu falo que o córtex pré-frontal da criança, ele ainda não está desenvolvido, ele demora para ele terminar de se desenvolver lá com 25 anos. Então, para ela fazer essas racionalizações, para ela analisar as coisas, para ela tomar uma decisão, ela precisa de ajuda de alguém, porque ela não tem essa formação ainda. E quando a gente dá essa possibilidade para ela na brincadeira, ela vai na prática aprender isso. E é claro que vai ter segurança em volta disso. Mas se durante uma brincadeira de correr risco, o seu filho cair, ralar um joelho, fizer um machucadinho, um dodói, cuidado com o que você vai falar, porque as palavras têm poder. Lembra que eu falei pra vocês? Tudo comunica, a atitude de vocês comunica, a fala de vocês comunica. Então não brigue com a tua criança. Eu sei que muitas vezes acaba brigando porque tá com medo, porque gostaria que aquele machucado fosse em você. Eu entendo isso. Hoje eu entendo isso, né? Meu pai fez muito isso na minha infância e hoje eu entendo por que ele fez isso. Não foi maldade, foi porque ele não sabia como lidar com aquilo. Então, se isso acontecer, acolha a tua criança, não dê medo pra ela, não fale pra ela, tá vendo? Não vai subir na árvore na próxima vez, porque se você não tivesse subido, não tinha acontecido isso. Ele está vivendo. Então, vai para um outro caminho, acolha essa dor, dá um chamego, um abraço, um carinho, vê com a criança se ela quer lavar esse machucado e estimula ela e fala, tudo bem machucar, faz parte do aprendizado, vamos lá de novo que eu vou junto com você. E aí você vai ajudando ela a pensar sobre isso. Sabe, a gente precisa ser mais humano, a gente precisa ter mais carinho e amor com as nossas crianças. A gente não pode trazer o nosso pior para os nossos, a gente precisa trazer o nosso melhor. Você ainda ficou com dificuldade em como fazer, em como permitir com que seu filho corra risco em algumas brincadeiras? Ainda tem dúvida nisso? Não se sente segura? Conta para mim nos comentários, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a gente fazer com que mais crianças tenham mais movimentos e que o desenvolvimento das nossas crianças seja cada vez melhor e a sua maternidade também seja leve. Espero que o conteúdo tenha sido bom. Até a próxima! Vou esperar você!